Bem-vindos novamente, continuamos aqui a esmiuçar o Cascading Style Sheets com a estrutura HTML e ver quais são os efeitos que nós temos aqui utilizando esta tecnologia para formatar o aspecto visual dos elementos HTML. Estivemos a ver então no vídeo anterior o Pathing e o Margin e já vimos em vários vídeos o Border. Ora, vamos aqui olhar para o Border com maior detalhe neste vídeo, uma vez que ele tem aqui características muito interessantes que vamos agora explorar. Eu vou aqui aumentar o border para 10 px e reparem que aqui o meu div vai ficar então com um espaço relativamente grosso, isto é uma linha grossa, ok? Ora, o que eu quero mostrar aqui é que nós temos aqui uma implementação que diz 10 px solid black. E eu vou mudar o black para, por exemplo, blue. Ok? E portanto já sabem que o resultado é uma linha azul. Ok? Neste caso é uma linha sólida. Ok? Bom, como é que nós alteramos então este valor da linha sólida? Ora, o border tem, por exemplo, o border width, ok? E o border width substitui este primeiro valor que ali está. Portanto, se eu pegar aqui neste border e colocar aqui, e vamos eliminar aqui este espaço, o border width é 10. Vamos executar. Reparem, não aparece cá nada, ok? Não aparece, porquê? Porque o border color terá que ser definido para black, ok? Vamos definir, ok, não funciona. O que é que nos está aqui a falhar? Ok, então é assim, border, falta-nos aqui um valor que é o border style. Okay? E o border style vai ser o solid. E portanto temos aqui, genericamente, aqueles três valores que nós tínhamos definido aqui inline, isto é, border, e depois 10 px, solid e black, temos aqui definidos em três frases diferentes, ok? Portanto eu vou agora aqui criar um comentário, é o contrário, eu engano-me sempre, por amor de Deus, ok, assim, e agora vamos colocar aqui no fim o comentário, e portanto estou a comentar aquilo, e reparem, então, cá está então o meu resultado inicial. Ora, isto apenas para mostrar que nós temos a decompor o border. Isto para nós percebermos agora, em seguida, o que é que acontece com o border em algumas situações especiais. Por exemplo, no border style, nós temos não só a possibilidade de definir solid, mas temos a possibilidade de definir também outro tipo de valores. Por exemplo, o dotted. E no caso do dotted, reparem o que é que aconteceu à borda, ok? Ficou aqui com um traço interrompido, parece mais aqui uns pontinhos. É evidente que se calhar isto terá influência com os pixels, vamos aqui ver, reparem, ficou os pontinhos, ok? Vamos voltar a ter aqui 10. Temos então o dotted, isto é, com o pontilhado, o dashed. Dashed vem de traço interrompido, e reparem então aqui temos o traço interrompido, evidentemente quanto maior for a espessura da linha, mais acentuado é o traço interrompido. Se eu colocar um px, é evidente que vamos ter aqui um traço interrompido muito subtil, ok? Vamos colocar novamente o 10. Depois vamos entrar aqui no solid, já vimos o que é que o solid é. Temos depois o double, que nos permite desenhar duas linhas. E reparem, cá está, neste caso não são duas linhas com 10 pixels de espessura, mas sim uma linha com 10 pixels de espessura que depois tem aqui uma linha de fronteira entre o interior e o exterior, ok? E que dá um aspecto visual interessante que nós podemos explorar também no nosso CSS. Depois temos ainda outros valores. Temos, por exemplo, aqui um que alguns que eu acho alguma piada. Por exemplo, aqui o grove. O grove vai aqui no preto, não se consegue ver o seu efeito, mas vamos mudar de black para green ou blue, e vamos ver se conseguimos ver o seu efeito. E reparem, eu não sei se é perceptível, mas faz uma espécie de, como diria, de baixo relevo, ok? Isto é, qualquer coisa que está aqui escavada. Eu penso que se calhar, se colocarmos aqui um brown, iremos ver aqui melhor esse efeito. Reparem, há uma linha escura em cima, depois uma linha mais clara em baixo, e que depois se inverte no sentido de criar aqui uma espécie de embutido
ok? Se nós jogarmos aqui com o fundo, se calhar iríamos obter aqui qualquer coisa interessante. Se eu jogar aqui, por exemplo, ups, não era isto que eu queria mostrar, vamos fechar aqui aquilo do vídeo anterior, mas, por exemplo, se eu colocar aqui um background color no body, background color, e definir, por exemplo, brown, e eu vou estragar aqui a pintura toda, porque a color está blue, vou colocar white. Reparem que nesta fase já estamos aqui a fazer muitas experiências, e reparem então, há aqui este efeito estranho, ok, do meu div. Se calhar, se eu colocar aqui, por exemplo, red, o efeito vai ser mais perceptível, e cá está ele então agora bem mais perceptível, o vermelho de fundo e depois este efeito de embutido no meu div. Ora, vamos aqui explorar ainda mais, e este red é complicado para os olhos. Vamos aqui muito interessante, que é o ridge, ok, ridge. Reparem então o aspecto que vai ter aqui a border, é exatamente o aspecto contrário, isto é, faz uma espécie de um bevel, ok? O bevel, que é um efeito muito conhecido nos botões, e para quem utiliza programas de edição de desenho vetorial conhece perfeitamente este termo bevel. Depois temos o inset. O inset vai fazer aqui assim uma espécie de afundamento do meu div, do meu espaço do contexto interior, é afundado para ali para uma zona interior. Isto permitir-me, por exemplo, fazer aqui um exercício muito interessante. Reparem, eu vou colocar aqui black, e vou agora fazer simplesmente o seguinte, vou colocar aqui o background color igual a gray, ok? Eu não vou usar o gray, vou usar aqui o RGB e vou definir aqui 200,200,200, ok? É quase um cinza muito clarinho, reparem, é um cinza muito clarinho, e agora vou utilizar aqui este mecanismo para criar aqui um espaço embutido, e reparem como é que eu estou a utilizar aqui exercícios. Neste caso vou definir aqui um background color, que será igual a RGB, mas será um RGB mais escuro do que este, ok? Então um RGB ligeiramente mais escuro. E reparem, vou colocar então aqui 180, 180 e 180. Vamos ver aqui como é que está a cor do div. Ora, ele está a preto, vamos deixar ficar a preto, mas agora reparem o que é que vai acontecer com o inset, que neste caso, em vez do brown, vamos colocar também grey, ok? E vamos ver o que é que acontece. Reparem como automaticamente eu tenho aqui uma espécie de div embutido. É evidente que eu agora poderia trabalhar aqui melhor as minhas características. Neste caso colocaria RGB e colocaria aqui um valor, por exemplo, de 190,190,190. Vamos ver o que é que isto vai resultar. E reparem que estamos aqui a trabalhar por aproximação, ok? Vamos aqui ainda alterar, por exemplo, para 210. Ok, reparem como pode ser as páginas tantas estarmos aqui atrativamente a trabalhar, e reparem, cá está então o efeito de um div inserido. É evidente que se nós aqui definirmos uma espessura mais ligeira, por exemplo aqui só apenas 3 pixels, reparem o que é que nós vamos ter então, um aspecto visual já completamente alterado na nossa página, e apenas em alguns minutos deste exercício, ok? Para finalizar, vamos aqui ainda ver, vamos colocar aqui, então voltar a colocar aqui 10, se calhar até 20, para vermos melhor os resultados. Temos o inset e temos o outset. E o outset vai fazer simplesmente o seguinte, vai colocar aqui um bevel, ok? Vai aumentar aqui o meu div. É evidente que com uma espessura tão grande o resultado não é muito interessante, mas reparem o que é que vai acontecer se eu aumentar aqui, por exemplo, para 220, isto é, vou clarear a cor da border, e o outset vai ter apenas 2 pixels de espessura. Reparem o que vai acontecer, vai ficar aqui uma caixinha muito bem interessante. É evidente que aqui a cor no interior, se calhar agora teria que, o background color teria que voltar a ser 220,220, isto já sou eu a divertir-me aqui um pouco com o CSS, e reparem, cá está, apenas uma caixa com uma margenzinha que nos dá aquele aspecto de saliência, ok?
E basicamente era isto que eu tinha aqui para mostrar relativamente às propriedades do border. É evidente que nós podemos fazer simplesmente isto, ok? Colocar aqui, retirar todos estes valores que aqui estão, colocá-los todos inline e depois no border defini-lo apenas como border, ok? E o resultado, neste caso eu vou aqui alterar, por exemplo, para 5, para que se veja que é uma alteração visível, e reparem, ups, aconteceu aqui qualquer coisa, porque, ora 5px, ok, há aqui um border style que está ainda definido e que não devia cá estar, é apenas o outset, ok? Temos aqui então 1, 2, 3 valores atribuídos ao border, reparem então, cá está então o resultado da minha implementação CSS. No próximo vídeo vamos continuar por aí fora.